CYU 902, operando em 106,3. Na internet www.novaondalimeira.com.br. Nova Onda FM, nossa onda do seu jeito. Agora, em todas as plataformas, seu Happy Hour. Happy Hour Nova Onda. Virou o relógio, 6 horas mais 18 minutos, 6h18, começando o Happy Hour desta terça-feira, terçou, bebê, dia 27 de maio, maio que não tem fim. O que tá acontecendo com esse maio, gente? A gente vai chegar em dezembro e não chega no final de maio. O que tá acontecendo, né? Começando mais um Happy Hour, o nosso bate-papo gostoso toda terça-feira à tarde. Você já sabe, o nosso encontro marcado aqui na Nova Onda Limeira. Lembrando, hein? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Já somos mais de 1.444 inscritos. Olha que maravilha! A nossa meta era chegar até o fim do mês nos 1.500. Eu acho que não vai chegar, mas eu acho que nos próximos dias a gente já chega. Então nos ajude, inscreva-se no nosso canal. Siga a gente no Instagram também, @Nova Onda Limeira no Instagram. E só assim o algoritmo entende, né, que o nosso conteúdo é de extrema relevância, com muita informação, bate-papo e diversão em todas as plataformas, no 106,3 no FM, nos aplicativos, na Alexa, no Radiosnet e também no YouTube, no Facebook, no Instagram. E se o Minduim administrar, nós vamos deixar o TikTok com o Minduim, porque TikTok não é minha área. O Minduim é geração Z, ele já se dá melhor com o TikTok. Eu sou malemal tiozão do Facebook, viu? Eu sou bem enroladão ainda. Eu tô desenrolando o Instagram. E hoje, claro, estamos aqui com a super presença da doutora Mayra. Ela que é médica, ex-vereadora, quase a nossa deputada, quase vice-prefeita. Foi quase, né, doutora? Oi. Esse quase. E uma grande liderança da nossa cidade, com uma história de vida muito fantástica. Muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Cleito. Boa noite a todos que fazem essa nova onda, né, Limeira. Eu que agradeço o convite, é muito bom, né, a gente estar aqui, ter esse momento, ter esse espaço para conversar com as pessoas, para informar, para a gente se mostrar. Tudo isso é muito bom. Sim. Doutora, eu tenho lembranças da doutora Mayra da Igreja Santa Luzia. Mas a doutora Mayra começa bem antes, né, doutora? Ah, sim. Quando eu vim para Limeira, eu sempre participei, né? Desde Maceió, quando eu morava, época da faculdade, né? Fiquei mais quieta na época depois da residência, quando eu morei em Campinas, né? Que ali fiz residência, tinha casado, aí com o filho. Aí depois, quando eu vim para Limeira, eu voltei à atuação, né? Foi quando eu conheci o pessoal da paróquia Santa Luzia, inclusive o Padre Maurício. Hoje é o dia natalício do Padre Maurício, 27 de maio. É hoje uma paciente que me lembrou. Hoje eu não lembrava, uma paciente que me lembrou, né? Nossa, hoje eu também não seria lembrava. O dia 27 de maio, o dia de aniversário dele, dia natalício, né, dele. E aí eu sempre fui de me movimentar, participar, não só na questão retiro espiritual, mas sempre fui muito de me movimentar na área social. E aí, conhecendo o pessoal, a Santa Luzia, aí não ficou diferente. Através, assim, eu conheci a Pastoral da Sobriedade, foi na questão da luta, né, da prevenção, na questão das drogas, de uma forma geral. Eu fui fazer o curso de especialização, fiz pós-graduação em dependência química e comecei a atuar mais um pouco nessa questão, nessa área social, nessa parte social da pastoral, junto à paróquia, né? E até mesmo atendendo comunidades terapêuticas, eu chamo dos meninos, e aí a gente desenvolveu um grande trabalho social. E o Padre Maurício, ele tinha, né, essa
coisa, essa sede pelo social, né? Sim, Por servir as pessoas, né? Eu convivi muito ali na Santa Luzia, né? A gente fazia muita festa ali com o padre, cantava muito nas festas da igreja. E eu lembro que ele tinha um sonho de fazer um centro de recuperação, né? Que onde hoje é o centro diocesano, né? Ele chegou, foi uma comunidade, Filhos e Filhas de Deus, que era a Associação Palavra de Deus, né? Ele ficou um tempo lá como coordenador. Na época tinha a dona Naí, que era a avó Naí, a dona Conceição, que a gente chamava Conceição Afro. Depois eu até cheguei a ficar. A gente chegou até a assumir a Associação Palavra de Deus e a Comunidade Terapêutica Filhos e Filhas de Deus. Só que a gente funcionou em outro lugar, né? Aí depois não deu para continuar o projeto, mas o padre Maurício foi ele que começou o grupo de autoajuda na paróquia Santa Luzia, antes mesmo de existir a Pastoral da Sobriedade. Ele era fantástico mesmo, viu? Ele tinha uma visão longínqua, né? Ele era um visionário, né? Era simplesmente assim. Ele teve passagens na minha adolescência que, nossa, ele nos ajudou muito, assim, com conselhos, com às vezes ele bravo, né? Ele era assim, né? Eu falo que hoje, no estilo do Padre Maurício, hoje a gente tem o Padre Diego. Do Menino Jesus. Diego, é bem estilão do Padre Maurício. É cria, né? É cria. Tem várias crias do Padre Maurício. Eu lembro nessa época, eu estudava no Dom Idílio, o Padre Diego também estudava no Dom Idílio, né? E todo mundo participava ali. E o Padre Maurício, ele era bem assim, né? Quando tinha que chamar atenção, ele chamava. Sem o menor constrangimento. Mas quando era para dar os louros, também ele dava. E, nossa, era tudo. Ele fazia acontecer, né? Fazia acontecer. A senhora acha que hoje falta figuras assim firmes como o Padre Maurício na sociedade em Limeira? Sim, falta, né? Porque eu acho que na sociedade como um todo, não só em Limeira, né? Eu acho que nós perdemos muito em termos assim de educação, de firmeza, de limite, sabe? Eu acho que a coisa ficou muito solta, de uma forma geral. Né, quando você fala do ponto de vista de educação de filhos, né, da sociedade hoje como um todo, né, a gente vê geração, não a minha geração, década de 50, 60, mas geração 30, 40 anos, eu acho que se perdeu muito nessa questão, na firmeza, na educação, na firmeza de valores, né? Eu acho que nós perdemos muito. Eu acho que a sociedade ela teria que não voltar atrás, né? Ninguém volta, muito pelo contrário. Você tem que olhar para frente. Mas eu acho que valores eles têm que ser revistos, né? Tem que ser revistos. Hoje em dia está tudo muito solto. Eu lembro que meu pai e minha mãe falavam, né? Não, na minha época era mais rígido. E o tempo vai passando, hoje eu olho a geração do meu filho, do pessoal, e falo, pô, na minha época era mais rígido, né? E parece que esse afrouxamento dos valores, de tudo, até das responsabilidades, tá? Sim, estão vindo jovens, né? Vou chamar mais frágeis, sem confiança, sem acreditar neles mesmos, né? A gente ia lá, encarava, ia para frente, tivesse que pegar carona, pegar um ônibus, pegar 3 ônibus, a gente ia, topava, fazia, porque tinha que fazer, tinha que acontecer, não tinha muita opção, né? Hoje não, a gente vê as crianças, os adolescentes, vou chamar de mais frágeis, né? Sem resolutividade, sem saber serem resolutivos, sem ter uma questão assim da propriedade, da responsabilidade, não porque não queira, porque não conseguiu entender, ou porque também não aprendeu. E lógico que isso vai passando de geração em geração, né? Então, eu acho que hoje a gente tem uma geração mais frágil, eu digo, né? Mais sensível, entre aspas, né? Não que você não tenha que ter sensibilidade, não é isso, mas mais frágil. Tanto não é à toa que a gente ouve hoje se fala muito geração raiz, geração Nutella. Não é por acaso que surgiu isso, né? Essa questão do raiz e Nutella. E não é só aqui, não é só no Brasil,
né? Isso a gente está vivendo, isso é uma questão mundial mesmo. Doutora, com isso, acaba tendo mais quadros de depressão, né? Sim, né? É o que muito hoje a gente vê, né? A questão, muitos jovens mais depressivos, justamente talvez por não saberem se resolver, por não encontrarem uma solução, uma resolutividade, né? Então você vê a ansiedade cada vez mais jovem, a depressão cada vez mais nos jovens, né? E vai adoecendo. Uma sociedade que eu vejo, uma sociedade cada vez mais adoecida. Nesse sentido, porque é como se você ficasse perdido, não sabe se resolver, né? Então, isso é o que mais a gente vê. Hoje você não tem vaga para terapia, para o neurologista, para o psiquiatra, né? Por quê? Porque cada vez mais a sociedade clama por isso. Né? E um dado interessante que eu vejo muito aqui, eu não sou... Eu brinco que eu falo que eu sou o tiozão, mas eu não sou tão velho, pô, eu tô com 39 anos. Mas eu tenho uma galerinha mais nova que trabalha comigo e eu acho, assim, eu vejo muito, eles pegam muito em comparação de rede social. Ah, sim. Sabe? É muito assim, ai, não, eu não posso fazer isso porque no Instagram não fazem isso. Ah, não, porque tem que esconder as curtidas, porque se as curtidas forem baixas, que não sei o quê. E tipo assim, não é se tratando de perfil comercial, é tratando de perfil pessoal. É isso. Aí tipo assim, eu falo, mas qual é a ideia de esconder as coisas? Não, porque fulano é assim, porque ciclano é assim. Então, vive muito numa linha de comparação, né, doutora? Muito, né? Eu acho que justamente isso vai na formação da personalidade, do caráter, essa questão do enfrentar o não, enfrentar a decepção, enfrentar não saber como fazer isso, não, eu digo assim, não dar conta das adversidades, né? Então a pessoa não quer comparar, ela não quer confrontar, ela não quer, né? Não quer para o outro não comparar com ela, para o outro não imitar, ela tem que sair na frente, é ela que tem que fazer, e isso gera um transtorno de comportamento muito intenso, né? De vaidades mais altas, aí não foi do jeito que ela queria, ela não deu conta, ela vai o quê? Ela fica deprimida. Né? Aí ela fica irritada, ela fica brava, né? E aí se perde a empatia com o outro, né? Gente, eu digo que hoje tá assim, a sociedade está muito doida, muito, né? Sinceramente, eu não sei onde a gente vai parar, tá? É o que eu ia perguntar agora. A senhora vê uma luz no fim do túnel, doutor? Hoje eu digo que não. Amanhã pode ser que eu acorde melhorzinha e eu digo que sim. Mas hoje eu não sei, eu teria que mudar muitos conceitos, as pessoas teriam que passar por chamar de transformações, né? Buscar algumas coisas. Eu até acho que a humanidade ela está buscando, vamos dizer assim. Talvez quando a pessoa partiu para essa questão da proteção aos animais, talvez isso seja um resgate, né? De empatia. Eu não consigo ter empatia com o ser humano, mas eu tenho empatia com o animal. Isso é ótimo, né? A questão da alimentação. As pessoas do sítio que se alimentavam, as coisas mais simples, as verduras, não sei o quê. Então, hoje você já vê essa geração, né, do pessoal vegetariano, né, buscando as comidas mais naturais. Então, talvez isso seja uma forma de resgate, ao meu ver. Né? Então, assim, eu não quero a coisa mais industrializada, né, da indústria. Então, busca, e aí começou a vir a questão do vegetariano. Só que aí começa também, mesmo nisso, começa a ter os exageros, na minha opinião. Sim. Né? Então, aí, assim, mas eu acho que é uma busca de voltar algumas coisas. Sabe o que a senhora estava falando nesse lance de defesa de animais, né? Que o pessoal tem criado essa linha. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava conversando sobre circo, sobre essas coisas assim, né? Que antigamente, quando eu era criança, nos anos 90, o circo tinha animais, tinha leão. E a gente ouvia muita história, né, do leão que partiu para cima do domador, o domador matou o leão, o famoso que a criançada saía pegando o gato para dar pro dono do circo, pro circo alimentar o leão, né? E a gente estava falando como em algumas coisas a consciência humana
evoluiu. Melhorou, sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque, tipo assim, né? Hoje é cruel você pensar, né? Que, pô, a criançada saía pegando gato na rua pra poder entrar no circo, né? E o dono do circo alimentava o leão com aquele gato. Ele queria um gato pra quê, né? E hoje a gente já tem essa consciência. E o mais engraçado, né? Sim, era normal. Né? Sim, é o que eu digo, fez parte de outras gerações. São conceitos que foram mudados e mudados para melhor. Né? Então, é uma evolução. Só que é uma evolução boa, uma evolução, uma coisa que foi adequação, novos tempos. Então, no mais, a gente não concebe a gente pensar desse jeito. Mas naquela época era normal. Sim. Só que aí evoluímos, graças a Deus. Mas outras coisas, eu acho que aí começou... Aí não foi evolução, né? Muitas outras coisas, o ser humano, ele regrediu ou ele não deu conta dessa própria evolução. Né? Ele pode não ter dado conta de... Por exemplo, você se expõe nas redes sociais. Rede social é bom? É. Você fala com milhares de pessoas ao mesmo tempo, você se conecta com o mundo, né? Você fica sabendo das coisas imediatamente, tem o seu lado bom, né? Mas se você não dá conta das críticas, se você não dá conta das adversidades, se você não dá conta que não é do jeito que você achou ou que você queria que fosse, você não dá conta. E aí você recua, você fica triste, você fica zangado, você fica com ódio, você quer se vingar, ou você fica deprimido. Então você não dá conta, mas é o momento atual. Então para você poder participar de determinados lugares, sociedades, grupos, você tem que estar preparado para isso. Senão você não dá conta. E principalmente a rede social hoje, que virou uma vidraça. E aí a gente já vai entrar não só na celeuma humana, mas também acontece cada vez mais nessa celeuma política que estão instalando, nessa polarização, tudo, né? Eu falo que hoje em dia a rede social ajudou muito. Sim, né? sim. Quebrou várias barreiras, vários paradigmas, né? Se a gente pega nos anos 2000... né? O que era a comunicação? Era a TV, o jornal, o rádio e as rádios comunitárias que falavam para a comunidade. E eu falo que hoje até a finalidade da rádio comunitária está meio perdida, porque as pessoas estão indo cada vez mais para a rede social e a rede social é uma forma democrática, que hoje uma pessoa com um celular aí barato consegue fazer uma live, consegue alcançar muita gente, né? Uhum. E, claro, tem que ser feito, né, um filtro de tudo isso também. E até por essa facilidade acontece isso, né, doutora? Às vezes a gente acaba virando uma vidraça sem... de pessoas acusarem, sem prova, ou extremamente para alimentar um ódio, para alimentar uma polarização. É usado de forma, vou chamar, errada. É não saber o que usar, o que fazer, o que falar. A pessoa que não tem crítica, não tem uma crítica adequada, né? Então ela faz de qualquer jeito, de qualquer forma. Acha que... Aí vem a questão dos valores, né? Faz do que quer, porque acha que pode tudo, que só tem direito, mas não tem os deveres, não tem as obrigações, não tem que respeitar os outros, né? É onde eu acho que isso se perdeu de uma forma muito grande, né? Na sociedade como um todo. E quando você vai para o lado do extremo, aí é pior ainda. Né? Porque o extremismo ele não é bom de forma nenhuma, em lugar nenhum, não é só na política. Né? A pessoa ser extremista, direita, esquerda, azul, vermelho, né? O certo, o errado, 100%, ele não é forte. Não quer dizer que você seja morno, que você não tem opinião. Sim. Não, mas você ser extremista, também o extremo, eu acho que ele acaba sendo prejudicial em vários momentos. Eu acho assim, a opinião todo mundo pode ter, doutora. Sim, lógico, eu acho óbvio, isso, tem que ter. Né? E isso é até legal que tem opiniões diferentes. O mundo é feito de opiniões diferentes, né? O problema é quando o dono da opinião quer tomar a opinião como a verdade única e absoluta. Isso. É a verdade é dele, ele que é o certo, ele que é o correto, o outro é errado, eu não sei respeitar, eu não sei ouvir.
Aí onde entra o extremismo, né? Eu não sei, não. É verdade, sim. É verdade, pode achar, não concordar com o outro. Mas você tem que respeitar. Exatamente. Tem que respeitar. No mínimo, né? Não, no mínimo. No mínimo, você mínimo. tem que ter o respeito. E esse lance da polarização, a senhora acha que, agora falando em política, a senhora acha que essa polarização um dia vai acabar? Ou isso é isso que tem alimentado o sistema? Nesse momento, eu digo que, por enquanto, não vai acabar. Eu acho que, assim, se você fala em termos de Brasil, eu acho que cada vez está se alimentando isso mais, principalmente através das redes sociais. O próximo ano tem eleições, eu acho que essa polarização talvez seja piorada, né? Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista político, a política ela é muito dinâmica, né? Ela dá 360 graus, assim, da noite para o dia. Mas eu não vejo ainda dizer assim, não, está acabando, isso vai passar, não. Ainda não vejo isso, não. Pelo menos a minha visão, que eu acho que a grande massa não enxerga uma grande verdade. Que existe essa polarização, que um não vive sem o outro, porque um vive alimentando o outro, né? E, na verdade, quem manda nunca é quem está na ponta, mas sim quem está no meio. Também. Né? Também, né? Então, aí fica os extremos trazendo, chamar de brigas, discórdias, não soluções a nada, e deixa um caminho ali no centro, no meio, que pode fazer, entre aspas, o que quiser, tomar o caminho que quiser. E ninguém senta para ter um equilíbrio. O A ou o B não senta com quem está no meio, vamos dizer assim, para se ter um equilíbrio, né? Para se chegar a um denominador comum máximo possível. Fica ali brigando e outros grupos vão tomando, entre aspas, a decisão que se quer. E o engraçado é que, tipo assim, eu já percebi isso. Quem manda não tá em nenhuma das duas pontas, é no meio. Vai fazendo o tão famoso centro, o centrão. Né? Aqui no Brasil a gente vê isso claramente, né? A gente, em termos políticos, partidários e tudo, a gente vê isso claramente, né? Totalmente a gente vê isso, né? E sabe que os dois extremos acabam não chegando a lugar nenhum ou acaba trazendo uma discórdia tão grande que vai dificultando cada vez mais, né? Vai dificultando a elaboração de propostas melhores, de resolução de problemas de uma forma melhor, mais democrática, vamos dizer assim, e acaba se não tendo. E esse centro vai fazendo a coisa, entre aspas, do jeito que acha que tem que fazer, que meia dúzia resolve por todo mundo. Para eles, né? Também. Infelizmente. Também. Agora, doutora, uma curiosidade que me contaram hoje que eu não sabia. Agora, voltando, tirando um pouco da celeuma política, diz que o primeiro dia que a senhora trabalhou aqui em Limeira foi o dia que explodiu a cerâmica Batistella? Primeiro plantão. Primeiro plantão? Foi um dos primeiros plantões que eu dei na Santa Casa. Eu ainda não estava morando aqui, né? O Inácio já trabalhava aqui, já estava de plantão na cirurgia, e naquele dia eu estava de plantão, estava ajudando na clínica. Foi no dia da explosão da cerâmica Batistella. Que ano foi isso, doutora? Não sei, não lembro. Eu não lembro. Eu lembro que teve uma explosão da cerâmica. Foi no começo, estava toda uma reforma da Santa Casa, estava passando por várias reformas, né? Mas a Santa Casa já tinha a unidade de queimados ali? Não. Lembro que no outro dia a diretoria, a administração, tentando transferir os pacientes e tudo, não tinha ainda unidade de queimados, não, de jeito nenhum. Ali, a unidade de emergência, ali, o que hoje a gente tem, sala vermelha, nada daquilo existia, não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Foi uma loucura. Foi bem trágico, eu nunca tinha, né, numa situação, aquelas pessoas, eu tenho isso, né, na minha mente, as pessoas descendo, sendo tiradas da caminhonete, sendo trazidas ali, pessoas nas macas, todo mundo ajudando, o pessoal da cozinha, o pessoal da limpeza,
todo mundo ajudando, porque ia cortando soro e passando de mão em mão para lavar as pessoas, para ir aplicando os analgésicos, para ir debridando. Aí eu lembro que na época, acho que o doutor Eli Batistella era do CRM, veio o doutor Eli, veio o pessoal da cirurgia plástica, chamou outros cirurgiões para vir ajudar, foi uma loucura. Aquela noite foi bem... 97. 97. Pronto. Foi um ano, 97. Então, eu mudei para cá, de casa alugada, 97. Eu mudei para cá. É isso aí, foi 97. Talvez o meu primeiro plantão na Santa Casa. Hein? 11 de janeiro. Pronto, eu mudei para cá, aluguei casa aqui em abril de 97. Foi logo depois. Logo depois, exatamente. O primeiro plantão daqui na Santa Casa. É isso mesmo. Caramba, doutora. Quem me contou essa história foi o querido Cláudio Júnior, que trabalhou na campanha com a senhora, né? Ele tem um podcast aqui também, de segunda-feira. Estreou ontem, é sobre pessoas, Você que ainda não assistiu, corre lá no nosso YouTube, tá lá o primeiro episódio, semana que vem tem o segundo episódio. Um abraço pro Claudinho, que tá lá na sintonia assistindo a gente. Um abraço, Cláudio. Olha, lembrar. Ele tá falando, doutora Mayra vai no seu programa hoje. Eu falei, vai, fala, pergunta pra ela dessa história. Que são coisas que a gente passa. Eu tenho uma lembrança, hoje já mais vaga, né? Mas num acidente de carro que a minha família sofreu de 90 para 91. Eu era criança. Mas eu lembro bem, nossa, mesmo assim, foi um acidente até que grave no anel viário. Eu tenho essa marca de cicatriz até hoje, mas eu lembro de tudo assim, e para quem não é da área, é bem desesperador, Eu cheguei a ficar, eu acho que fiquei uns 4 dias internado, depois na Santa Casa, tudo, né? Que meu pai ficou internado, minha mãe. Rapaz, essa vida não é fácil, né, doutora? Médico. Mas é gostosa. Pra quem gosta, né? Eu tenho duas... Não, você tem que gostar. Eu tenho duas primas ginecologistas. Elas adoram, principalmente noite de lua cheia, que diz que... Nasce criança até não querer mais, né? Mas elas gostam muito, né? Elas rodaram por carreiras diferentes e se encontraram na medicina. E eu falo assim, gente, como vocês gostam disso? Eu não consigo nem ver sangue na minha frente. Ela fala, tem que gostar. Gostar. É uma vocação, não é, doutora? Tem que ser. Porque você tem que gostar, porque você... Não é só pelo fato de lidar só a vida propriamente, porque você tem que lidar com a vida, você tem que lidar com a morte, né? Com a perda. Mas é lidar com o sentimento de empatia e entender que talvez quando o indivíduo, a pessoa como um todo, ela está mais sensível quando ela se sente doente, adoecida, perda da sua saúde, seja mental, seja no seu organismo, porque isso gera medo, isso gera, como é que se diz? Medo mesmo, né? É assim, medo da morte, né? Medo de perder o outro, ou medo de deixar... Né? Então, isso gera vários sentimentos. A ausência da saúde, de uma forma geral, ela pode criar no indivíduo vários sentimentos. Né? Então, isso traz... Então, quando você, como médico, independente da sua especialidade, né, você está lidando com aquele exame ou com aquela pessoa, direto ou indiretamente, você tem que entender que aquilo talvez seja a coisa mais importante do mundo para ela naquele momento. Né? Para ela ou para alguém que ela ama. Né? Então, você tem que levar isso muito a sério, porque você não só está lidando com a vida diretamente, mas você está lidando com, talvez, uma série de sentimentos daquela pessoa, que às vezes, dependendo de como você atenda, como você fale, como você transmita, você pode ajudar, como você pode piorar aquela pessoa, aquele sentimento naquela pessoa. Sabe que eu tenho uma máxima. A minha mãe passou em 2020... Ela passou por um infarto, né? Quase foi, tadinha. Graças a Deus foi socorrida a tempo. E depois que ela deu entrada na Santa Casa, né? Que meu pai correu com ela lá no postinho do Parque Hipólito, correram com ela para Santa Casa. Depois que entrou, ficou todo mundo, ai, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tava ali sentado, tranquilo. Aí, eu disse, mas Cleiton, você tá tão tranquilo, mas por quê?
Falei, por quê? Passou daquele balcãozinho pra lá, ela tá na mão de quem entende. Acabou. Lá eles vão fazer, se viver, se partir, quem tá lá, certeza, não vai querer. É que nem muita gente fala, ai não, que o médico não sei o quê. Eu duvido muito um médico que não se chateie quando o paciente morre, né? Que tipo assim, fala assim, o médico não cuidou direito, ele morreu. Não, morreu porque não aguentou, não estava bem. Eu falo assim, no hospital, passou do balcãozinho para dentro, tá na mão de quem entende. É aquela história assim, quando seu carro tá ruim, você leva aonde? No mecânico. Né? Tem que confiar, né? Tem que confiar. Não tem, né? Eu preciso de um profissional de marketing, é marketing. Agora, se está doente, é o médico. E o médico sabe o que ele faz e sabe, não sei o quê. Então, eu fico muito aliviado, sabe? Eu falo assim, que nesse caso da minha mãe, que nem agora meu netinho nasceu também, eu já sou avô, né? Legal, uau! Faz uns 20 dias que o meu netinho nasceu e ele ficou um tempo lá e falou, nossa, mas não sai lá de dentro do hospital. Se tá lá, o médico tá lá. Se ele chorar estranho, a enfermeira já vai estar lá em cima dele. Enquanto tá lá, tá ótimo. Deixa. Sendo cuidado da forma como está sendo necessário naquele momento. Exatamente. Né? E quando alguém da família adoece e vai para o hospital, é confiar. E eu fico sempre muito seguro. Sabe? Eu sempre fico muito seguro. Falo, é melhor lá do que em casa. Porque em casa, se espirrar, se afogar, fazer qualquer coisa, não é uma pessoa habilitada, não sabe... Para cuidar, né? Para cuidar, né? Agora, no hospital, não. No hospital, são pessoas que estudam muito e vivem a vida inteira estudando. Para aquilo. Para aquilo. Doutora, agora, da medicina para política, como a senhora foi cair na política, doutora? Então, assim, eu sempre gostei, né? Eu entrei na faculdade no final da ditadura, em 85, né? Quando eu comecei a faculdade. Estava no final da ditadura, ali tinha sido a anistia, né? A volta dos presos políticos, todas aquelas coisas. Foi quando eu entrei na faculdade. Então, foi quando começou a ressurgir os diretórios acadêmicos. Aí teve eleição direta para reitora lá na Universidade Federal. A gente fez campanha, eu lembro, para a doutora Elza Gitaí, né? E ela ganhou, né? Então, assim, aí a minha turma era uma turma muito dinâmica, né? A gente participava bastante pelas coisas da faculdade. Era uma época que a gente enfrentou, por ser Universidade Federal, nossa, o que a gente enfrentou de greve, meu Deus, e a gente ficava maluco, né, de querer, como é que se diz, para não ter greve, porque se tinha greve, depois tinha que repor aula, se tinha que repor aula, você podia não se formar no tempo adequado, né? Então, existia essa série, então a gente passou por tudo isso, e tudo isso envolvia política. Sim. Né? Quando você falava de greve na faculdade, falava de melhores condições da faculdade, principalmente as federais, então tudo isso, e a gente não queria que tivesse greve. Tanto que a minha turma, a gente é da turma de 90, mas a gente foi a colação de grau nossa, a gente conseguiu fazer em fevereiro de 91, justamente para a gente não poder perder as residências, que a gente saía para fazer prova para iniciar as residências médicas, né? Porque se a gente não tivesse conseguido fazer a colação de grau em fevereiro, quem tivesse passado em prova de residência não ia poder fazer, porque a gente só podia entrar na residência se tivesse com o diploma. Né? Então, quer dizer, ou seja, a gente passou por toda essa questão política, né, naquela época. E assim, depois, toda essa dinâmica do ponto de vista social e tudo. E quando eu vim para cá, aí através da Pastoral da Sobriedade, a quinta frente de atuação da Pastoral da Sobriedade é a atuação política. Né? Justamente assim, na criação de políticas públicas, toda essa questão social, de saúde, da questão da drogadição, né? Do uso de drogas e tudo isso. Então, e o seu Áureo, ele era o coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade naquela época. Né? E ele me convidou, e ele era membro do PPS, na época do partido político, e conhecia o Ítalo Ponzo, que também era do PPS.
conheci o Ítalo porque era pai de amigos do meu filho por causa de jogo de basquete, porque eles jogavam basquete juntos, né? Sim. Então foi uma questão de se encontrar. E aí o seu Áureo me chamou, porque aí eu comecei a dar aulas da questão de dependência química, fui fazer a especialização, e o senhor fez assim, nossa, doutora, a senhora podia, né, podia entrar para vereadora por essa questão, a gente está precisando tanto, a gente não tem nem o conselho, o Comad funcionando, a gente precisa disso, E um dia eles me convenceram, né, o pessoal da pastoral, junto com o Inácio, lá na comunidade Davi, que a gente precisava de ter esse representante, né? Esse nicho ali da sociedade, da igreja, precisava dessa representação. E aí eu me dispus, né, a me candidatar. Na época, o padre Maurício já tinha me chamado, eu fugia dele, né? Porque, assim, eu achava aquela coisa muito, né? Meu avô foi vereador em Maceió e tudo. Então, assim, eu confesso que eu fugia um pouco, né? Mas aí depois eu disse, vamos, né? Vamos ver como é. Aí eu me candidatei, fui a sexta mais votada, né? Foi em 2012, foi no mandato do governo do Paulo, né? E depois fiz a reeleição e eu entrei com a primeira perspectiva dessa questão mesmo do uso de drogas, né? Dessa questão dessa temática, a senhora assim. Já entrou na primeira que a senhora concorreu? Primeira vez, Fui a sexta mais votada. Né? Legal. A sexta mais votada. Era a doutora Mayra do Postão. Era uma figura, né? E aí eu batalhei muito, né? Fiz muito de projetos, reativação do conselho, né? Órgão gestor. Então, assim, a gente correu bastante os 2 mandatos em relação a essa temática, tanto que agora a gente vai reativar junto com o pessoal do conselho o Junho Laranja. A gente fez um movimento antes da pandemia, né, movimentos muito robustos na cidade em relação a esse enfrentamento da questão das drogas de uma forma geral. E aí eu, assim, gostei, né? Fui tendo essa liderança, né, dentro da própria Câmara, fui corregedora, fui vice-presidente da mesa, né? Não quis ir disputar a presidência da mesa, porque ia ter eleição depois, eu achei que poderia atrapalhar. Eu abri mão da época, aí acho que foi o Lemão, depois do Zé, eu não lembro agora ao certo, né? E aí eu continuei, né, tendo, assim, participando das eleições, concorrendo às eleições, né? Cada vez mais minha votação, ela vem aumentando, né? Alguns embates eu achei que não valia a pena eu ir para ele, tá? E eu venho fazendo a política de uma forma como eu acho que deve ser a política, sem grandes confrontos, sem inverdades. Eu acho que todo mundo tem que sentar à mesa, conversar, né? Porque eu digo assim, fazer política é um prestar serviço, mas não um serviço para mim, nem para alguém meu. É um serviço em prol da sociedade como um todo, daquela cidade, daquele estado, daquele país, né? Eu acho que é prestar esse serviço de boa qualidade. Você como um funcionário público, vamos dizer assim. Então, é nisso que eu ainda acredito, né? De me colocar à disposição, quando você fala assim, de se colocar à disposição para concorrer a uma eleição. É porque você acredita em algo, né? E assim, você tem que ter um propósito. Eu, assim, na minha visão, que é bem assim, fora da política, mas eu acho que falta uma união pelo bem comum, principalmente para candidatos a deputado, né, doutora? Sim. Porque, tipo assim, é cada um querendo, falando no jargão popular, é cada um querendo amarrar o seu burrinho, né? Ou para plantar para ser candidato a prefeito, ou para mostrar posicionamento para o partido, ou isso, ou aquilo. E no fim, quem sempre acaba perdendo com isso é a cidade. Porque você pega cidades, né, como hoje não mais, mas a Americana chegou a ter deputado estadual e federal. Dois, né? Pô, Limeira... Rio Claro teve um estadual e um federal, né? com eleição, com um número de eleitores, com o colégio eleitoral menor do que Limeira, né? E Limeira, do tamanho que tem, da pujança que tem, com a relevância política até que Limeira tem. Sim, com certeza. Né? Eu acho que Limeira deveria se unir,
né? Em torno de quem fosse o candidato, um federal, um estadual, para ter um em cada lugar e depois até para ter benefícios para a própria cidade, né? É aquela história da conversa, da tratativa, do acordo sincero, do acordo honesto, do acordo real, em prol da cidade, né? Mas para isso tem que sentar na mesa, né? Tem que conversar, né? Tem que discutir, né? Tudo isso faz parte. Discutir, lógico que a gente entende que muitas vezes não é só aí, essas próximas eleições, a gente fala assim, não depende muito do município, aí já depende lá mais para cima. Aí Sim. já tem a questão hierarquia, né? Os deputados, o governo. Então, assim, mas que a decisão, querendo ou não, vem para o município. Né? Então, ou seja, é questão de sentar, de ter as tratativas, de conversar. Né? E você leva essa conversa para o partido. Lógico, tem partido que entende, tem partido que pode não entender, mas para isso tem que sentar, a primeira conversa ela tem que ser no município, né? Agora, para encerrar, eu tenho um monte de perguntas para fazer para a doutora aqui, mas a gente tem que encerrar por causa da Voz do Brasil. Doutora Mayra vem candidata? Sim, sou pré-candidata, sim, né, nas próximas eleições. O que eu digo é assim, o pessoal fala assim, cansa, lógico que cansa. Mas assim, eu tenho um propósito, né? Então, se um dia eu chegar lá, muito bem. E se não chegar, também não tem problema nenhum. É o que eu digo, eu tenho um propósito, não é questão de, como é que eu posso dizer, eu não dependo disso, eu vou continuar sendo a doutora Mayra da mesma forma, né? Mas eu tenho um propósito, eu acredito, né, nessa questão, quando você fala da política feita com a prática da boa política, eu acredito, eu tenho um propósito, então a gente segue firme. Né? Estou num bom partido, né, com pessoas boas, um partido grande, um partido que tem suas lideranças, um partido que cresceu a nível federal, né, que tem um governador. Então, a gente está bem situada. Né? Agora, a gente é sair, vem agora esse ano, até abril do ano que vem, são as conversas, são as tratativas, e que, lógico, assim, eu concordo extremamente com você. Em prol da cidade, né, das pessoas, não só da cidade, como região, porque quando você fala de deputado, você tem que estar falando de região, né, porque tem cidades pequenas que elas não conseguem eleger um deputado, né, pelo número de eleitores. Então, elas têm que se unir. Então, as cidades, a região tem que se unir também. É isso aí. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora. Eu espero em breve ter a senhora aqui novamente para a gente bater mais papo, jogar mais conversa fora. E muito obrigado mesmo pela presença da senhora. Obrigada, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Né? Para a gente é uma grande oportunidade, um grande carinho estar aqui. E assim, as pessoas têm essa oportunidade, se não pôde estar aqui agora, né, ao vivo, mas depois pode ter e tem a oportunidade de nos ouvir, até de colocar opiniões e tudo mais. Eu que agradeço. Com certeza, é só acompanhar nosso Instagram, daqui a alguns dias vai ter os recortes dessa entrevista e vocês podem seguir a gente no Instagram. O Cleitão volta amanhã às 3h, logo depois da Larissa, com o Play Retrô. E amanhã é quarta-feira, né, Amendoim? Amanhã é dia de Jornal do Trabalhador às 6h. Sexta-feira tem a Gra Geronde com Onda Talks. Quinta tem a Gra Geronde com Onda Talks. Quinta agora, inclusive, a Gra vai entrevistar a Leilane Garcia, que viajou o mundo em 6 meses. Você tá curioso? Vai lá no nosso canal do YouTube. Quinta-feira às 18h. Sexta-feira tem a Michele com Me Convida. E a nossa programação aqui na Nova Onda FM. Já estourou tudo, Cleitão precisa ir embora. Vem aí a Voz do Brasil. Beijo, gente, e até mais.